amenizar também essa questão da CCS, então, no tanque, né? Porque a CCS é uma coisa, o processo de realização de CCS é simples, mas você precisa de um certo instrumental para fazer ele. Então, um produtor não consegue fazer CCS dentro da fazenda, mas nós temos outros testes que conseguem nos dar o indício se aquele animal está cometido ou não está cometido com a mamite. Porque não pensem, gente, que a mamite é sempre aquele Uber inchado, vermelho, saindo secreções pelo teto, né? Isso é um caso extremo de mamite. A gente nem quer que o animal chegue nesse caso, né? E a gente tem alguns testes na fazenda que a gente consegue detectar esses animais. A Andressa comentou que é o teste da caneca, né? Que é o teste da caneca negra. Você coloca um jato de leite na caneca, se ele formar grumos, posso dizer assim, né? Resíduos de sangue, isso tudo a gente considera. Por isso que ela tem que ser preto, né? Porque o leite é branquinho, o fundo é preto, você consegue avaliar qualquer coisa que possa ter no leite. Se forma grumo, se tem algum resquício, você fala assim, essa vaca, ela está com indício de infecção. Eu preciso tratar? Às vezes não. Às vezes é pouca quantidade de grumo, eu não preciso entrar com um tratamento. O que eu faço? Mando ela lá para o final da linha de ordenha. O que é linha de ordenha? É a ordem que eu vou ordenhar aqueles animais. Os animais doentes, eles sempre são doente, gente, cuidado, né? Que a gente fala doente, o pessoal acha que a gente está ordenhando animal enfermo, né? Quase morrendo. Não. Animal com alguma alteração do leite, a gente coloca ela lá no finalzinho da lenha. Ela vai ser a última a ser ordenhada. Por quê? Para ela não contaminar a minha teteira, para ela não contaminar o balde, né? Caso seja ordenha manual. Como ela fica lá no finalzinho, ela não contamina o que eu já coletei, né? E se eu quiser separar o leite desse animal, é de uma maneira muito mais fácil do que se eu ordenho ela no meio da minha linha de ordenha, né? Eu estou lendo aqui, aproveitando que nós estamos falando de CCS, CTB, eu grifei aqui, claro que está escrito, mas eu vou deixar para vocês explicarem para os nossos amigos, ouvintes, o que é quarto mamário de úbere, as 4 primeiras tetas, separa, depois volta. Se vocês explicassem isso, como funciona, parece que é uma coisa muito prática para quem está ali na rotina, parece que é prático. Quarto mamário, a gente vê, se a gente pegar o úbere da vaca, né, o teto da vaca, né, ele tem 4 tetos, né? Então ele tem 4 quartos mamários, né? Um quarto é um teto, um segundo quarto é outro teto. E às vezes, por exemplo, a mamite, ela não acomete os 4 quartos mamários. Às vezes acomete só um quarto. Então, muitas vezes a gente trata só aquele quarto e a gente consegue ordenhar normalmente dos outros 3 quartos, tá? Cuidado. Quando o tratamento ele é local, por exemplo, um antibiótico intramamário, é aquele que eu enfio dentro do teto, aperta a bisnaguinha e coloca o remédio dentro do teto. Eu posso ordenhar normal dos outros 3 quartos e aproveitar aquele leite, tá? Dependendo do medicamento, a gente tem que dar uma ledinha em bula, porque cada um é cada um, tá? Agora, quando a gente faz tratamento sistêmico, no sangue, no músculo, a gente descarta o leite dos 4 quartos, tá? Mas quando o acometimento é somente de um quarto, geralmente a gente faz o tratamento individual e aproveita o leite dos outros quartos mamários. Muito bem. Andressa, eu tenho aqui alguns elementos destacáveis. O leite passado por esses cuidados todos, ele vai apresentar essas características. Agradabilidade, ser limpo, o que mais? Fresco, seguro, o que quer dizer isso? Quando a gente fala em relação, principalmente nesses fatores de sanidade, né? A gente tem que respeitar porque são características que a gente consegue fazer a identificação, às vezes, visual. Visual, né? E odorífica, né? Justamente. Então, tem esses parâmetros também que a gente avalia de forma visual, né? Mas principalmente a qualidade do leite, ele é igual a Bárbara disse no início, né? Ele é microscópico, né? Então, essas aqui são características que a gente que é o consumidor, né? Isso são características que o consumidor, ele quer ver isso. Então, lógico, você quer comprar um leite limpo, o leite ele tem que estar, né, fresco, ele tem que ser seguro. Então, são parâmetros que a gente também tem que adotar em relação a isso. Mas geralmente são parâmetros de final de linha, né? Exatamente. É o que o consumidor quer ver quando pega lá o saquinho de leite no supermercado. Aí a gente tem que ter um cuidado no manejo desses animais para conseguir produzir um leite com essa qualidade, com esses né? requisitos, né? E o importante, eu acho que a gente até poderia abordar, não sei se a gente tem que dar um intervalinho ou não, sobre como que é esse manejo de ordenha, né? E quais são os pontos importantes que a gente deve tomar para a gente fazer o manejo de ordenha melhor possível. Estamos sinalizando aqui que a gente pode seguir, então. Então,
Quiser continuar o raciocínio? Então vamos. A gente falou um pouquinho de CCS, né? Acabamos de falar que a CCS é um indicativo de que o Uber não está saudável. Alguma coisa está acontecendo naquele Uber, né? A CCS, gente, os cuidados que nós temos que ter para evitar o aumento de CCS não é relacionado diretamente com o processo de ordenha. É relacionado com a saúde do animal, né? O animal ele não pode ficar... Vamos pensar numa vaca que é colocada num brejo, cheio de barro, lugar todo sujo, onde o barro mistura com as fezes. Então, quando ela deita, ela coloca o Uber dela em cima de onde? Em cima de fezes, em cima de barro. Ali tem bactérias que podem adentrar ao Uber, né? Fazer contaminação do Uber, inflamação do Uber. Um ambiente também não bem manejado pode ter tocos, né, por assim dizer, de madeira, que pode lesionar o canal do Uber, que ser uma porta de entrada de bactéria, tá? Então a mamite, ela é bem complexo. O processo de... Tanto que a gente fala que hoje a mamite é uma síndrome e não uma doença, porque ela é multifatorial. Várias coisas podem levar a mamite, né? Posso só fazer um complemento, já que a gente está falando de mamite, né? O que a gente também tem que pensar que a mastite, né, ou a mamite, nós temos assim, nós temos duas características, né? Nós temos a mastite clínica, que é aquela que a gente faz a identificação. A gente consegue ver através do grumo, pelo teste da caneca, né? E temos a pior mastite, que é a subclínica, que é o que atinge mais o nosso rebanho, que é o que a gente fala muito, que a mastite, ela é muito conhecida como iceberg, né? Então a mastite clínica é aquele pedacinho do gelo que você tá vendo em cima da água. Só que embaixo daquilo tem o quê? Um gelo enorme formado. Então esse é o que a gente considera então a mastite subclínica, né? Que é o que a gente consegue fazer identificação com outros testes que nós vamos falar, que tem testes durante a ordenha que a gente consegue identificar como teste CMT, né? E principalmente então o teste laboratorial, que é o mais confirmatório, né? Então assim, é isso que a gente tem que ter em mente. A mastite, ela, às vezes aquilo que você tá vendo, ela é muito pequena em relação ao todo da gravidade do animal, né? Então a gente sempre liga a mastite com o iceberg, né? A clínica, ela às vezes numa propriedade, então a gente tem, é normal a gente ter 1 ou 2 vacas, né? Que é um parâmetro que a gente utiliza, dependendo da quantidade, que vai até 2% dos animais, uma mastite clínica. Só que o restante a gente tem que é um número muito elevado de mastite subclínica. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. É porque muito produtor falou assim: nossa, doutor, minha CCS vem alta, mas você olha para os meus animais tão lindos, saudáveis, né? Lindos, pelo brilhante, o Uber tá maravilhoso. O que tá acontecendo, né? Aí a gente tem que buscar. Falar sobre controle de mamite, de mastite, a gente ocuparia 5 programas aqui da Montanhês para falar de controle de mastite, né? É muito complexo porque é uma enfermidade. Então a gente tem que falar de saúde do animal, de respostas imunológicas, de tratamentos, né? Eu acredito que esse não seja o enfoque de hoje. A gente quer falar da importância que a CCS tem sobre a qualidade do extrato do laticínio, mostrando como foi os parâmetros do seu leite naquele mês. Se a CCS está dando alta, você tem que falar: opa, alguma coisa está acontecendo no meu rebanho. Porque no rebanho como um todo. A gente não consegue, somente com o extrato do laticínio, saber os animais. Aí a gente pode partir para um teste de CMT, que foi o que a Andressa comentou, né? A gente tem um reagente específico, que é o alizarol, se eu não me engano. Sim. Que é o alizarol, é um teste específico. A gente tem uma bandejinha, gente, com 4 fundos. Ela é funda em 4 vezes e a gente vai pôr um jatinho de leite de cada Uber nesse fundinho. E a gente vai e coloca esse alizarol, que é um reagente, e vamos ver se vai ter grumos ou não. Aí, ele é muito mais específico, porque o do fundo preto tem que ter uma mamite clínica já para o leite grumar sem nenhum reagente. Você coloca ele no fundo preto, ele grumou, tá? Formou aqueles grumos. Coagulou, não sei, melhor forma, coalhou. Leite coalhou lá no fundo da caneca. Ele coalhou sem precisar você colocar nada. Então, isso é uma mamite clínica, né? Às vezes o leite não coalha normalmente, mas quando a gente coloca esse reagente, ele coalha, né? Aí isso é indicado que o animal tem uma mastite subclínica. Então, aí a gente vai tratar aquele animal, tá? Tratar ele com o tratamento terapêutico adequado e tacar ele lá pro final de ordenha. Aí a gente vai falar. Agora, medidas de manejo, que a gente vai abordar posteriormente, vai estar muito mais relacionado com o controle de CBT, tá? Quantidade de bactérias totais no leite. Muito bem, nós vamos fazer um pequeno intervalinho. Você aí continua almoçando, se já está.
Continue ligado na Montanhesa FM, o programa Olhar Fascica. Hoje nós estamos falando sobre qualidade de leite, estamos com a professora Bárbara e a professora Andressa, trocando essa ideia sobre a qualidade do leite, e você vai aproveitando, vai interagindo conosco. Daqui a pouco nós voltamos. Um abraço.